Oh, maravilha, Jesus. Glória a Deus. Amados filhos, estamos ainda no início de um ano. E eu creio em meu coração que muitas vezes a preocupação, ela vem sobre os nossos pensamentos, as dúvidas. E quem sabe nós começamos a pensar em tantas coisas que nós precisamos para esse ano. E em tantas coisas que nós gostaríamos que acontecesse. E eu quero compartilhar com vocês um texto que está no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. Isso aconteceu quando Jesus nasceu em Belém. E estava ainda naquela manjedoura, ainda ali envolto em os panos que a sua mãe Maria o enrolou, naquela simplicidade daquela manjedoura. A palavra diz que naquela noite havia um grupo de pastores apacentando umas ovelhas na caída da noite. E o texto diz assim, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. Esse texto, se usado pela teologia, filhos, poderia nos levar a entender e a interpretar de que, primeiro, certamente que Jesus não teria nascido em dezembro. Mas nós já entendemos e já aprendemos, filhos, que esta data ela foi criada aleatoriamente para se comemorar o nascimento de Jesus, pelo fato de que, comprovadamente, não se tem um conhecimento da data certa do nascimento de Jesus. Mas baseado no fato de que pastores apacentavam as suas ovelhas à noite, na vigília da noite, se leva a crer, teologicamente, que isso deva ter acontecido entre maio, junho, julho, que é a época onde no Oriente Médio é um pouco mais quente à noite. E muitos pastores aproveitam esse momento da noite, que não é um calor tão terrível quanto do dia, para levarem algumas ovelhas para pastarem em alguns lugares. É o cuidado da vigília da noite. Também é o momento em que eles tomam cuidado nesse tipo de noite, por serem umas noites mais quentes, e muito difícil de ter isso no Oriente Médio. É comum que nessa época, às vezes, aconteçam alguns salteadores, alguns ladrões, atacarem o rebanho para roubar, como também alguns animais selvagens. Então, teologicamente, isso deve ter acontecido entre maio, junho, julho, supostamente. O que leva a crer que Jesus, de repente, tenha nascido em um desses meses. Mas isso é teologia. O que nós queremos compartilhar nesta noite, filhos, é que enquanto eles guardavam o rebanho, enquanto eles estavam na vigília, a palavra diz no versículo número 9, Lucas 2:9, que um anjo do Senhor desceu até onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de um grande temor. Sabe, filhos, havia já por alguns séculos entre o povo judeu a expectativa da vinda do Messias. Isso tantas vezes foi profetizado
Isaías, Miqueias, Zacarias. Muitos dos profetas preveram a vinda de um Salvador. Então havia uma expectativa muito grande, até porque se vivia em Israel naquela época um tempo terrível de opressão, de perseguição, de escravidão, de fome, de doenças. E tudo que o povo precisava é que alguma coisa diferente viesse a acontecer. Esse era o sonho, essa era a expectativa. E é por isso, filhos, que talvez numa virada de ano, como aconteceu agora recentemente, e estamos entrando em um ano novo, de repente muitos de nós também geram uma expectativa parecida com a expectativa daquela época. O que pode acontecer? O que vai acontecer nos próximos meses? O que vai acontecer nesse ano? Quantas coisas gostaríamos que fossem diferentes? E talvez, amados, nós até traçamos algumas expectativas que nós gostaríamos que acontecesse. Se mudasse o governo, de repente seria muito bom. Se criassem algumas coisas novas, seria tremendo. Já pensou se viesse, quem sabe, para Lages, algumas empresas grandes, gerassem empregos, multinacional? Seria maravilhoso. Se de repente a carga tributária fosse diminuída, parasse de cobrar o IPTU, parasse de cobrar o IPVA, seria especial. Se de repente baixasse a conta da luz, da água. Então, às vezes, filhos, nós começamos a pensar sobre todas as coisas que nos sobrevêm, que nos acontecem, sobre todas as coisas que nós vivemos, as circunstâncias. E de uma certa forma, muitas vezes gera em nós um medo, como gerava no povo de Israel naquela época. E também, de uma certa forma, gera em nós uma expectativa de uma solução. Quem sabe até de uma espécie de um salvador da pátria, de repente se levante. E talvez seja por isso, filhos, que muitas vezes nós acabamos até gerando a nossa expectativa em alguns governantes, em alguns presidentes, em alguns governos, em alguns prefeitos. Como se ele, de repente, viesse para resolver, para solucionar todos os nossos problemas. E o povo de Israel vivia exatamente nessa situação, naquela época. O que mais se comentava, o que mais o povo entre eles compartilhavam, era a expectativa e a necessidade e a certeza de que a qualquer momento Deus iria enviar o Salvador. E existia um medo terrível entre todas as pessoas. Talvez até por isso, filhos, que quando o anjo do Senhor apareceu entre eles, eles ficaram tomados de um temor, se apavoraram, sem saber o que estaria acontecendo, sem entender o que podia significar aquilo. E a palavra diz no versículo número 10, que o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Aleluia. Havia uma expectativa, havia um medo, havia uma preocupação, havia um temor. Mas eis que Deus enviou um anjo até onde estavam aqueles pastores, para dizer para eles: olha, não tenham medo, porque o que eu tenho para entregar para vocês, o que eu tenho para dizer para vocês, é
uma grande novidade, é uma boa nova, é alguma coisa que vai gerar muita alegria entre todos vocês. E aí, filhos, nós precisamos pensar aonde está a nossa expectativa para esse ano. Em quem nós estamos depositando a nossa esperança, a nossa confiança? De quem nós estamos esperando um mover, alguma coisa diferente, um sobrenatural, quem sabe até um milagre? Será das nossas próprias forças? Será da nossa própria capacidade? Será dos nossos governantes? Será, filhos, que esse ano, quem sabe, aquela faculdade que eu estou fazendo vai resolver todos os meus problemas? Será que neste ano, quem sabe, o meu casamento vai dar um novo rumo para a minha vida? Será que neste ano, quem sabe, o meu trabalho vai gerar e vai prover tudo o que eu espero, tudo o que eu preciso? Porque de uma certa forma, filhos, é desta maneira que nós esperamos ou projetamos as coisas para o nosso futuro, dentro de uma realidade muitas vezes palpável, capaz de entendermos, nas nossas mãos, no nosso controle. Geramos isso em nosso coração, aguardamos desta maneira no nosso coração. Mas o anjo disse para eles: não tenham medo, não temam, porque o que eu vou falar para vocês vai gerar alegria, o que eu vou apresentar para vocês vai suprir as suas necessidades, aquilo que eu vou revelar para vocês é aquilo que vocês aguardavam com expectativa, com ansiedade. O que eu tenho para revelar para vocês é a solução dos seus problemas. Então o anjo gerou, naqueles pastores que estavam no campo naquela noite, uma expectativa de uma solução, de uma resposta. E muitas vezes, filhos, tudo que nós queremos é que seja gerada uma resposta, que seja gerada uma solução, que nós possamos ver um norte, que nós possamos compreender o que vai acontecer, o que vai ser da nossa vida, como nós vamos nos manter, nos sustentar, como nós vamos crescer, como nós vamos manter a nossa família. Porque o mundo, de uma certa forma, nos aterroriza com as perspectivas. Você escuta os jornais, as perspectivas são ruins, de dificuldade financeira. Quando se fala do tempo, então, as perspectivas e as projeções são terríveis. Todo mundo diz, pode ter inundações, pode ter terremotos, pode ter superaquecimento. Dia desses se falava muito sobre superaquecimento. Vai aquecer, vai dar 30 graus, 40 graus, 50 graus. Essa semana ainda escutei uma projeção da meteorologia dizendo que há uma possibilidade muito grande de ser um inverno forte, rigoroso, com neve. Aí quase que eu liguei para o meteorologista e disse: se decida, cara, um pouco tu fala que vai dar superaquecimento, outro pouco tu fala que vai nevar, porque é assim que as pessoas acabam espalhando as notícias, geralmente dentro de uma linha ruim de projeção, dentro de uma linha de dificuldade, dentro de uma linha de luta. E isso gera no coração das pessoas um temor, uma preocupação, um medo, uma angústia. E o anjo disse: eu estou aqui para trazer boas novas, para falar para vocês alguma coisa que é de grande alegria. E a palavra diz, em Romanos capítulo 8, versículo 15, está escrito assim, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, pelo meio do qual
vocês podem clamar: Abba, Pai. Então é preciso, amados, que o cristão entenda e compreenda que nós temos um Pai. É preciso que o cristão entenda, amados, que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. É preciso que nós possamos entender e compreender, filhos, que nada é maior do que o Senhor nosso Deus. Que nós possamos compreender que para o Senhor nosso Deus tudo é possível, não existe o impossível. Então, quando nós sabemos qual é a boa nova, nós precisamos descansar nessa boa nova, filhos. É preciso nós tirarmos o medo do nosso coração, a aflição do nosso coração, a angústia do nosso coração. Tem pessoas que têm medo até de sair de casa. Tem pessoas, amados, que nem filhos não querem ter mais. Dia desses um casal ainda falou para mim: pastor, a gente não quer ter filho. Deus o livre de ter filho. O que vai acontecer? Como vai ser o mundo amanhã depois? O que vai ser dessas crianças? Tamanho é o medo que é gerado, a perspectiva que é gerada, as notícias ruins que são geradas. E quando nós escutamos coisas ruins, parece que o nosso subconsciente é especialista em processar isso e gerar o medo em nós, gerar o temor em nós. De uma certa forma, filhos, nós somos muito acondicionados por Satanás para nos prender na nossa atenção nas coisas ruins, para valorizar o medo que é ruim, as dificuldades, e esquecemos, filhos, de perceber as coisas boas, de enaltecer as coisas boas, de perceber as coisas maravilhosas que acontecem na nossa vida. Dá uma certa impressão que as pessoas são sedentas por notícias ruins. Se alguém fala assim: olha, vai ficar ruim esse ano, já vem alguém e diz: aí, eu não falei? Falei, está todo mundo dizendo, vai ficar ruim, a coisa é feia. Dá o plantão do Jornal Nacional lá na televisão, a gente corre para frente da televisão na expectativa de ver o que aconteceu. E o plantão vem de: olha, um acidente terrível, bateu 2 carros, tal. E a gente fica ali: meu Deus, meu Deus. E aí daqui a pouco o repórter diz assim: mas não morreu ninguém. Aí a gente: não morreu ninguém. Que graça tem nessa notícia? Porque a nossa expectativa é, filhos, de coisas ruins. Por isso que é tão difícil do ser humano compartilhar coisas boas. E por isso que é tão precioso quando nós compartilhamos coisas boas. E por isso que é tão especial e tão precioso quando o crente entende que precisa compartilhar sobre Jesus Cristo. Porque é coisa boa. É a resposta, é a solução. É aquele que veio para mudar. É aquele que veio para transformar. Aleluia. A palavra diz, em Lucas 2,11, o anjo disse para os pastores: é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quantos anos, quantos séculos que o povo aguardava uma mudança. Quanto tempo na expectativa de que alguma coisa acontecesse. Quanto tempo na opressão, quanto tempo na escravidão, dominados por tantos anos por sírios, por egípcios, por Babilônia, agora já vivendo alguns anos de escravidão pelos romanos. A situação do povo de Deus era terrível, terrível. Eles ansiavam por uma mudança, eles ansiavam pelo Salvador, eles clamavam pela vinda de Jesus, eles aguardavam desesperadamente por aquele dia, e o anjo disse para eles: hoje nasceu o Salvador, hoje veio o seu Senhor, aleluia, aquele que vai mudar
todas as coisas, aleluia. Aquele que vai transformar todas as coisas, aleluia. Salmo 112, versículo 7, está escrito assim, ó, não se atemorize pelas más notícias, o teu coração é firme e é confiante no Senhor, aleluia. Então o que pode gerar uma estabilidade no crente, filhos? O que pode nos preocupar? O que pode gerar medo, temor em nós? Será que todas as coisas que acontecem no mundo realmente acabam nos afetando, nos desesperando? Será que, assim como a grande maioria da multidão, filhos, nós também ficamos temerosos, preocupados, angustiados, desesperados? Aonde está a boa notícia que os anjos disseram, hoje nasceu o Salvador, hoje veio o Messias, hoje veio o seu Senhor, hoje veio aquele que na hora do desespero, da luta, do medo, da preocupação, você pode clamar, Abba, Pai, Paizinho, você pode pedir socorro para Ele. O anjo anunciou. Davi disse, não atemorize o teu coração com as más notícias. Não se desespere com as más notícias. Por isso, amados, que crente tem que andar na contramão do mundo. Se as pessoas do mundo vêm e dizem para você, olha, está ruim, olha, esse ano pode acontecer coisas terríveis. Qual é a resposta do cristão? Qual é a reação do crente? Se abraça com essa pessoa e chora junto? Está difícil mesmo, não sei o que vai acontecer, está terrível. Ou será, amados, que nós temos uma palavra de fé, de confiança, firme no nosso coração? Será que nós somos capazes de dizer, eu sei em quem eu confio? Será que nós somos capazes de dizer, o meu socorro vem do alto? Elevo meus olhos para o monte, e é de lá que me virá o meu socorro. Não dorme nem descansa aquele que me guarda, aquele que me protege, aquele que está comigo. Há uma promessa na Bíblia, não te deixarei sozinho, não te desampararei. É Ele que te guarda, é Ele que te protege. O Senhor é tão maravilhoso que Ele dá ordem aos seus anjos para que nem mesmo os teus pés tropecem nas pedras. Ele te guarda e Ele te protege. Ele é contigo todos os dias da tua vida. Lucas 2:10 está escrito assim, o Senhor é a minha alegria, de grande alegria, é a presença do Senhor, de grande alegria, é a presença de Jesus. Então, amados, nós precisamos aprender a descansar nele, a confiar nele. É preciso uma geração de cristãos que creem, que acreditam, que dependem do Senhor, que vivem uma vida com a sua cabeça erguida, com alegria em seus olhos, com palavras de vitória em seus lábios, porque sabe em quem tem confiado, sabe de quem depende, sabe nas mãos de quem entregou a sua vida. Aleluia. A palavra diz, no versículo 13, Lucas 2:13, que de repente apareceu junto com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus, aleluia, e dizendo, versículo 14, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens que Ele quer bem.
Amados, tente imaginar essa cena. Sabe, tem muitos versículos na Bíblia que nós temos que ler, fechar os nossos olhos e imaginar. Isso é, de uma certa forma, sonhar. Para nós compreendermos, quem sabe, e discernirmos algumas passagens bíblicas, nós precisamos imaginar o cenário. E aí você tenta imaginar alguns pastores no campo, à noite, cuidando das suas ovelhas. Qualquer barulhinho de um galho quebrado, na parte mais escura, já vinha o medo, a preocupação, a aceleração no seu coração. Pode ser um salteador, pode ser um animal feroz. A preocupação com as coisas do mundo que nos rodeia. Mas eis que um anjo apareceu. E a palavra diz, amados, no versículo 14, que uma banda, um grupo musical, uma orquestra, versículo 13, é isso, né, filha? No 13, uma multidão de um exército celestial. E você consegue imaginar, filhos, o que é aparecer de repente no deserto uma multidão de um exército celestial, com instrumento em suas mãos, com harpas em suas mãos, cantando louvores em seus lábios, aleluia, versículo 14, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens, àqueles que Ele quer bem. E eu acredito que o anúncio do nascimento de Jesus, que o anjo fez para os pastores naquela noite, amados, que começou com temor no coração deles, terminou com um momento de uma grande alegria, de louvor, de júbilo, de glória. Um exército de anjos tocando, e aqueles pastores, quem sabe, dançando na areia naquela noite, glorificando o nome do Senhor. Despreocupado, quem sabe, com salteadores, com ladrões, com o exército romano, com as perspectivas ruins que todo mundo estava falando que ia acontecer, eles começaram a dançar e glorificar na presença do exército dos anjos do Senhor que estava naquele deserto naquela noite. Aleluia! Porque eles sabiam quem estava sendo apresentado para eles. Sabe, amados, é como quando você conhece alguém que está com uma luta, com um problema, com uma dificuldade, e você chega e apresenta para ele Jesus Cristo. Você diz, está com medo? Eu tenho alguém que vai curar o teu medo. Está triste? Eu tenho alguém que vai mudar a tua tristeza em alegria. Está preocupado com a tua família? Eu tenho alguém que vai trazer paz para dentro da tua casa. Esse alguém é Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Os anjos apresentaram Jesus naquela noite para aqueles pastores, alegria. Deixa Ele ser o seu Senhor. Sabe, filhos, naquela época, o povo de Deus entendia muito fácil o que é um senhorio. Nos dias de hoje nós temos dificuldade de entender. Lucas 2,11, põe ali, filha. Nós temos dificuldade de entender. Porque nós não vivemos esse tipo de experiência, de saber que tem um Senhor sobre a nossa vida. Alguém que nos governa, alguém que nos domina, alguém que é o nosso dono. E nós precisamos aprender a entender, a reconhecer Jesus dessa maneira, como Senhor da nossa vida. Por isso que muitas vezes nós pregamos, ou oramos, ou compartilhamos com vocês, dizendo assim, entrega a tua vida para o Senhor.
Entrega os teus caminhos para Deus. Isso significa o quê? Deixar que a autoridade sobre nós seja exercida por Jesus Cristo. Que Ele tenha poder sobre nós. O versículo termina dizendo que é Cristo, o Senhor. E quando entendemos o que é o Senhor, amados, nós começamos a ter facilidade de nos submeter a esse senhorio. Para podermos entender de um exemplo muito pequeno, muito simples, muito singular diante da grandeza do senhorio do Senhor, mas para facilitar o nosso entendimento, é como se você trabalhasse em uma empresa, tem um chefe, e você, por medo de ficar desempregado, por medo de ir para a rua, por necessidade financeira, por tantas outras circunstâncias, você se submete totalmente à autoridade daquele chefe. Pode ser que até por fora você diga assim, dá uma vontade de esganar aquele chefe. Mas quando ele manda você fazer alguma coisa, você olha para ele e diz assim, sim, Senhor. Vai fazer tal coisa? Sim, Senhor. Vai lá e faz aquilo lá? Sim, Senhor. Você se submete à autoridade porque sabe que Ele tem autoridade sobre você. Sabe que Ele tem poder sobre você. Sabe que se Ele quiser mudar a tua vida, Ele muda. Ele pode chegar lá e dizer, está desempregado, aí vai mudar a tua vida. Vai fazer tal coisa, vai mudar a tua vida. Quando nós conseguimos entender esse senhorio de Jesus, filhos, nós começamos a ter facilidade de dizer sim, Senhor Jesus. De entendermos o que Ele quer para a nossa vida, de compreendermos quais são os propósitos de Jesus para a nossa vida, filhos. Por isso que muitas vezes é tão difícil de se submeter ao senhorio de Jesus, porque de uma certa forma nós queremos passar para Ele o que Ele tem que fazer para nós. Voltando ao exemplo do chefe, é como se você sentasse lá na tua empresa com o teu chefe e dissesse assim, chefe, tem algumas reivindicações. A partir de hoje eu quero o salário multiplicado. A partir de hoje eu quero folga de 2 horas para a refeição. A partir de hoje eu quero participação nos lucros. Aí o chefe olha para você e diz, tá bom então. É tudo isso que você quer. Só que quem manda aqui sou eu. Vai ser segundo a minha vontade. Então nós precisamos entender, filhos, que nós não podemos chegar e ditar para Jesus o que nós queremos, mas precisamos crer de maneira incondicional que o que Ele quer para a nossa vida é o melhor. Ele sabe quais são as nossas necessidades, Ele sabe o que é melhor para nós. E quando nós aprendemos a se submeter, nós compreendemos esse poder que Ele tem, de nos guardar, de nos proteger, de não nos deixar faltar nada, de nos livrar do mal, de nos livrar do inimigo, porque tem muitas coisas que nós queremos, e que às vezes nós até pedimos para Jesus, que vão nos levar direto para os braços do inimigo, e Jesus sabe, que não pode nos entregar algumas coisas, porque senão Ele pode nos perder. Por isso que muitas coisas não acontecem, porque são segundo a nossa vontade, e não a vontade do Senhor. Quanto tempo aquele povo esperou pelo Messias? Mas eles não conseguiram compreender naquela época, filhos, o que era se submeter ao senhorio de Jesus. Porque a grande maioria do povo de Israel, naquela época, filhos, eles traçaram aquilo que eles precisavam, que queriam que Jesus fizesse por eles. E a expectativa daquele povo era que o Salvador viesse para tomar o controle. O Salvador viesse para aniquilar os opressores, para destruir os romanos. O Salvador viesse, quem sabe, para liderar uma revolta, uma guerra. O Salvador vieste para transformar a realidade de fome, de escravidão, de doença, de dor. Mas o versículo
14, amados. Lucas 2,14. Aleluia. Espera aí, filha, deixa eu ver se é esse. É esse mesmo. Está escrito assim, ó, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Na verdade, o que Jesus veio trazer naquela época, e certamente também para os nossos dias, filho, é uma coisa preciosa, que nós precisamos entender do Senhor Jesus. Ele veio trazer a paz na terra entre os homens. Ele veio suprir todas as nossas necessidades, mas Ele veio trazer a paz, o entendimento, a harmonia, o perdão, o arrependimento. Ele não veio suprir toda aquela relação de necessidades e de pedidos que o povo de Israel tinha para entregar para Ele. Até por isso que muitos se frustraram com Jesus. E até por isso que Judas o entregou. E um dia desses eu já preguei aqui defendendo Judas. E eu defendo Judas. Judas não é tudo aquilo que nós pensamos. Judas não é tudo aquilo que a religião apregoa por aí, filhos. Triste daquele que chega no sábado de aleluia e quer derrubar-lhe o porrete no coitado do Judas. E talvez alguns de nós já fizemos isso, né? Faz um boneco de Judas lá no sábado da alegria e derruba-lhe porrada no Judas. Talvez muitos de nós somos iguais a Judas. E eu vou te dizer mais, filhos, talvez muitos de nós somos piores do que Judas. Pode até ser que de repente nós não traímos Jesus, nós não o entregamos, mas nós também queremos, como Judas queria, que Jesus destrua os nossos inimigos, supra as nossas necessidades, gere o nosso emprego, nos dê riqueza, bem, fortuna, saúde, paz, destrua os nossos inimigos. De uma certa forma nós queremos mais ou menos as mesmas coisas que Judas queria. E de uma certa forma, filhos, muitos também traem, talvez até pior do que Judas traía, porque não suprindo as nossas necessidades, nós abandonamos Jesus, nós ignoramos Jesus, e pior, muitos de nós voltamos para a velha criatura, para o velho homem e para o velho Senhor que dominava, guardava as nossas vidas. Porque há momentos na vida de algum cristão que parece que o diabo é melhor, e nós queremos voltar ao velho Egito. Quantas vezes no deserto Deus precisou repreender o povo através de Moisés, dizendo: querem voltar para o Egito? Não aguentam o deserto? Não aguentam o tratamento? Não conseguem sonhar com Canaã? Porque cristão não pode viver só de carne de codorna todo dia e de pão todo dia, amados, de maná enviado pelo Senhor todo dia, porque é isso que acontece com a nossa vida, todo dia. O Senhor não nos deixa faltar nada, todo dia tem um alimento na nossa mesa, mas nós não podemos viver só disso, não pode ser só essa a nossa cobrança do Senhor, nós precisamos enxergar Canaã, é para lá que nós temos que ir, filhos, lá é o nosso lugar, lá é o nosso destino. As dificuldades da vida têm que nos servir para nós amadurecermos e perseverarmos, sabermos quem é o nosso Senhor, de quem que nós precisamos para esse ano de 2024. É com Jesus a caminhada, filhos, é olhando para Canaã a nossa caminhada, filhos, é vencendo as barreiras pela fé, é descansando o nosso coração nele. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Consegue pôr lá ainda, filha? Eu quero orar pela tua vida. A palavra diz que
que é cantado um novo cântico. Digno és de pegar o livro, quebrar os selos, porque fosse morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Ele pagou um preço pela tua vida, filho. Ele te comprou com o sangue. Ele passou a ter autoridade sobre você. Você era escravo de Satanás. Satanás queria um preço pela tua vida. Jesus foi lá e pagou o preço. Então agora você é a propriedade do Senhor Jesus Cristo. Ele te comprou pelo sangue derramado naquela cruz. Nada no mundo vai fazer ele abrir mão de você, filho. Ele não desiste de você. Você pode magoá-lo, feri-lo, ignorá-lo, traí-lo. Você pode vender ele. Mas ele não desiste de você. Você é precioso para o Senhor Jesus. Ele te comprou. Ele te guarda e ele te protege. Todos os dias da tua vida. Aleluia. Aleluia. O que você precisa, filhos, para esse ano? O que você precisa para a tua vida? O que você precisa para descansar? Para acalmar o teu coração? Aleluia, aleluia. Aqueles que precisam de Jesus. Ei, xaramanai, rabai, xuriantarai, labachui. Aqueles que precisam de Jesus como seu Senhor neste ano. Aqueles que querem descansar em o Senhor Jesus. Aqueles que querem entregar a sua vida para Jesus neste ano. E declarar que Ele é o Senhor. Saia do teu lugar, venha diante do altar.